Olá pessoal, bom dia, tudo bem aí? Legal, hoje é domingo, domingo diferente, domingo de praticamente de quarentena, não teve missa, não teve nada. E a gente está aqui falando de futebol, que é a nossa praia, é o que a gente gosta de falar. E eu queria falar de um assunto muito sério. Eu ontem estava comentando a partida do Flamengo e disse que era uma das piores partidas que o Flamengo fez. Seria a falta de motivação pela ausência de público? Eu fiz essa pergunta. Será que é falta de motivação por um adversário pequeno? Eu fiz essa outra pergunta. Mas a resposta veio depois do jogo, nas entrevistas coletivas. Os jogadores do Flamengo, em sua totalidade, todos eles fizeram o exame de coronavírus para saber se estava positivo ou negativo. E isso mexe com a cabeça de qualquer profissional. Então, você analisa direitinho, no seu trabalho, você tendo que fazer um exame, poder estar com vírus que hoje abala o mundo, realmente preocupa, e preocupa muito. E os jogadores do Flamengo sentiram esse drama que eles estão vivendo, porque o presidente está infectado, o vice-presidente infectado, e tem 2 ou 3 jogadores com problemas que podem também ter sido contaminados pelo vírus. Ok? Então foi isso, e o Flamengo venceu justo, foi no sufoco, foi de virada, mas foi uma vitória merecida porque jogou muito melhor. A Portuguesa me mostrou um bom time, bem armado pelo Rogério Corrêa, mas foi só defendendo, achou um gol que poderia ter vencido, se o Flamengo não virasse aos 44, 45, sei lá, por aí afora. Mas tudo bem, foi um jogo atípico. Como será hoje, no Engenhão, um jogo atípico entre Botafogo e Bangu. Mas tem um grande atrativo para a Rede Globo, né? O atrativo aí é da Globo. Ninguém me tira da cabeça que essa estreia do Honda na tarde hoje foi mais comercial e menos parte física, como alegaram, porque o Honda estreando hoje, no horário nobre do futebol brasileiro, da tarde na Globo, a audiência será muito maior do que se fosse quarta-feira à noite contra o Paraná pela Copa do Brasil. Pode ter certeza. O Botafogo ganhou um gás muito grande com a presença do Honda e vamos esperar o que do Honda nessa tarde? Eu espero que seja um grande jogo do japonês, o japonês de 3 copas, que tem um futebol para cativar o torcedor do Botafogo, futebol veloz, futebol inteligente. Não é essa sumidade toda não, gente. Mas é um bom jogador que pode resolver o problema no meio. Quem sabe com ele o Luiz Fernando joga um pouco mais, o Alex Santana joga um pouco mais, e Pedro Raul receba mais bolas para complementar. Deve ser um bom jogo contra o Bangu, eu até tenho certeza que pode ser isso. E logo mais depois, às 18 horas, tem Fluminense, Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã. E o Abel, hein? O que passa na cabeça do Abel? Ele não sabe nem se terá o jogo contra o Goiás na quarta-feira, provavelmente não tenha. E vai poupar a metade dos titulares para o jogo contra o Fluminense, jogo que o Vasco precisa vencer. Depois reclama da má fase, depois reclama que está com problema, depois reclama de tudo. Ah, o Vasco precisa da grana da Copa do Brasil, não pode jogar fora a Copa do Brasil, e o Vasco precisa vencer de 2 gols. Só que se o Vasco não ganhar hoje, o Vasco está fora, já pode entrar em férias no Campeonato Carioca. Aí sim o Abel pode começar a testar, se é que ele vai continuar treinador. Pode testar seus jogadores, fazer lá a experiência que ele quiser com a garotada, porque o Vasco não terá mais chance alguma de chegar às semifinais da Taça Rio e muito menos no final do campeonato, porque ele não tem pontos. Quem pode chegar à final do campeonato é só o Fluminense. E se o Fluminense vencer hoje, eu tenho certeza que teremos final Fla-Flu, sensacional Fla-Flu, para decidir o Campeonato Carioca de 2020. Tá aí, gente, o meu panorama de hoje. Preocupado também ainda com a coronavírus, estou aqui em quarentena, como eu disse no início do papo, e vamos esperar o final dessa história toda. E dizem que amanhã o Campeonato Carioca para. Tem reunião às 9 da manhã na FERJ e o campeonato pode parar. Vamos aguardar então. Grande abraço, gente. Bom dia para todos e um ótimo domingo.